Bem-vindo ao programa Respirar, bem-vindo ao canal da Igreja Renovo em Portugal. Nós estamos cá para começar uma jornada em busca da melhor versão da sua vida. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas o que Deus sempre sonhou para você é uma vida plena e abundante. E por diversas vezes o nosso passado e todas as memórias negativas desse passado tentam nos deslocar do caminho que nos dirige a um futuro abundante dado por Jesus. E hoje começa a sua nova versão com este primeiro passo de estar aqui no canal, e eu quero te convidar a assistir a vinheta que apresenta a nossa série de mensagens e também se inscrever no canal, ativar as notificações para que ao longo dessas 8 semanas você tenha sempre as notificações dos próximos vídeos e possa caminhar conosco nessa jornada. Amizade, empatia, amor. Os relacionamentos são como um novo fôlego. Mas do nada, vês-te sozinha. Então percebes, da pior forma, que o amor não é uma prisão. E que aquele ar te sufocava. Será que eu sei o que é o amor? Respira. É possível amar sem te aprisionares. E há alguém que te pode ajudar a fazer isso. O seu nome? Jesus. Não é exatamente assim? Por vezes a gente fica sufocado, asfixiado. São relacionamentos tóxicos, são situações da nossa vida passada que afetam o nosso presente, por vezes está governando nossas expectativas sobre o nosso futuro, mas isso começa a ter um fim quando você decide caminhar na verdade. É isso mesmo, caminhar na verdade. Porque muitos sentimentos que talvez esteja agora governando seus sentimentos, suas expectativas, são verdadeiras mentiras. Há pessoas presas à culpa que não têm. Há pessoas presas a outras pessoas que às vezes já até morreu, mas estão presas sentimentalmente a isso, estão presos porque ainda há muita energia psíquica governando os pensamentos sobre essa relação passada, abusiva, tóxica, e você pode dar um fim a tudo isso. Você pode voltar a respirar. E nós estamos aqui para caminhar com você nessa jornada. Serão 8 semanas incríveis, 8 semanas que você vai ser ativado para viver a sua melhor versão. E essa melhor versão, ela começa em Jesus. Por isso eu quero te pedir a tomar agora consigo aí um papel, uma caneta. Se você tem uma Bíblia, deixa a Bíblia com você ao lado, anote as referências que nós vamos passar. Se você não tem uma Bíblia em papel, baixe um aplicativo no seu telemóvel, mas faça as leituras, faça desse vídeo não só um vídeo a assistir, mas um estudo a colocar na sua vida, um tempo de reflexão, uma pausa para avaliar a sua vida neste momento e começar a sonhar com a sua nova e melhor versão que Jesus já disponibilizou para você. Então hoje eu quero te convidar nessa primeira mensagem a pensar sobre sair da negação e alinhar os seus relacionamentos. É exatamente por aí que começa a sua nova versão. A Bíblia vai nos dizer em Marcos, capítulo de número 12, verso 30, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Exatamente como funciona a nossa vida neste mundo. Nós vivemos com 3 instâncias de relacionamentos que são fundamentais para a vida humana e também serão ali depositado toda a nossa força, expectativa de vida. Esse relacionamento ele flui em 3 aspectos: o relacionamento seu com Deus,
seu consigo mesmo e com o seu próximo. Nessa tríplice relação, você encontra a sua identidade, o seu propósito de vida e cumpre a sua missão neste mundo, de viver uma vida para dar certo. Porque Deus não te criou para dar errado. Se algumas coisas não correram bem até aqui, é normal, desde que você saiba o que você está fazendo, quem você é e para onde você está indo. E possa então tomar as melhores decisões e escolhas em cima de situações que talvez não conseguiu evitar. Aconteceram, mas você pode superá-las. Por isso, nós precisamos admitir que precisamos de ajuda ou que precisamos corrigir algumas coisas nas nossas vidas e saber que isso tudo passa pelos relacionamentos que temos. Primeiro com Deus, depois conosco e com o nosso próximo. O início desse processo é a compreensão de que nós não somos perfeitos e nem as outras pessoas também são perfeitas. E por isso, as nossas expectativas sobre os relacionamentos que cultivamos precisam estar na medida certa e na direção certa, para que não haja frustração demasiada, ou para que você, tendo um ponto de contato que frustrou, não fique neste ponto e paralise toda a sua vida. Então nós precisamos aprender a lidar com as imperfeições, tanto nossas quanto do outro. E saber que as pessoas não são perfeitas já nos deixa uma verdade de que os relacionamentos não são perfeitos. Porém, relacionamentos podem sim ser saudáveis. E é isso que nós estamos buscando para a nossa vida. É isso que eu tenho muita convicção de que você precisa para a sua vida, para que você tenha uma vida plena e abundante, como Jesus sempre sonhou para você. Eu quero, ao longo desse encontro, tentar criar algumas perguntas para que você responda essas perguntas aí no seu estudo pessoal e possa se descobrir ou se conhecer melhor e também montar um caminho juntos para que respirar não seja só um episódio em que você sai de uma crise, mas que você volte a respirar com naturalidade e passar os seus dias com propósito, com vida, com alegria, como Jesus sempre sonhou, que a vida para você fosse boa, perfeita e agradável, porque esse é o centro da vontade de Deus para a sua vida. Veja como é importante que nós possamos admitir que temos alguns problemas e colocar isso diante da pessoa certa. O Salmo de número 32, o verso 1 a 5, diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempos de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu passado. O salmista está nos dando um caminho muito bom para que todos nós possamos trilhar. Qual é o caminho? O caminho de admitir que precisamos confessar as coisas que estão erradas na nossa vida e então seguir por um caminho de receber perdão de Deus e de nos perdoar também no processo. O salmista alertou-nos que enquanto ele não admitiu, mas escondeu os seus problemas para si, a sua vida estava definhando. E é assim que muitas pessoas estão vivendo hoje. Elas estão de fato aprisionadas a pontos e situações do seu passado e vivem oprimidas nos dias de hoje. Não conseguem desenvolver uma vida abundante, feliz e relacionamentos. Essas pessoas estão aprisionadas e por muitas vezes
elas fazem um esforço demasiado para manter escondidos os fatos que lhe criaram dor e talvez vergonha e culpa. Mas enquanto fazem esse esforço, eles não estão corroborando para o bem de si mesmo. Pelo contrário, estão gastando energia com aquilo que não vale a pena e estão vivendo uma vida aquém daquilo que poderia estar vivendo. Por isso nós precisamos ser muito sinceros com a nossa vida e o momento que a nossa vida está a passar. Por que devo reconhecer que existem problemas? Por que você que está aí precisa admitir que existe um problema? A negociação que fazemos na nossa mente quando estamos negando um fato é um mecanismo de defesa e é uma estratégia muito mal definida e que não tem proveito algum para a nossa vida, que ela faz com que nós nos protejamos da liberdade, da saúde, da cura. Ou seja, a negação, ela não é a seu favor, pelo contrário, é um mecanismo de defesa que, na verdade, é danoso, porque ele protege de você receber a cura, de você receber o perdão, de você receber a aceitação e te deixa cada vez mais tóxico. É exatamente como água parada, onde não recebe renovo, e esta água passa então por um processo de apodrecimento. Ela perde as propriedades de saúde e passa a ser um líquido tóxico, não podendo ser consumido pelo ser humano. Assim é também aquele que tenta se proteger em não confessar a verdade, mas enquanto guarda para si, a sua vida só piora. E talvez você foi treinado a estar assim. No momento em que foi, por exemplo, abusado na sua infância e o seu abusador tentou incutir em você culpa, como se você tivesse culpa por ter seduzido e por isso você foi então abusado. Eu quero te dizer, esta mentira tem que cair hoje na sua vida. Ninguém que é abusado é alguém culpado, pelo contrário, é uma vítima. E trazer os fatos à verdade é o caminho para que você desintoxique a sua vida dessas memórias tão terríveis que te assombram até os dias de hoje e coloque no devido lugar todos os personagens envolvidos dessa história e possa também estar se liberando de qualquer sentimento que seja ligado à mentira e não à verdade sobre os fatos. Nós precisamos sair da negação, porque esse território é um território inóspito e não foi feito para que nós vivêssemos nele. Que lembrança ruim hoje você tem e que te afeta tanto ainda na sua vida? Se você está usando de um papel para anotar, tente deixar essa pergunta para que você consiga responder em um momento apropriado. Não reconhecer os nossos problemas nos leva a males ainda maiores. Por isso que nós precisamos responder perguntas difíceis, porque essas perguntas, elas de fato são a nossa história, mas elas não são quem nós somos. E nós podemos superar todos os erros que cometemos e também todos os erros que cometeram contra nós. Nós somos melhores do que a pior fase da nossa vida. E nós precisamos entender isso, que não reconhecer só vai criar mais prejuízo. E eu quero ligar aqui 2 prejuízos que estão embutidos em não reconhecer. O primeiro é continuar vivendo nos erros do passado. E segundo, é ter medo de mudar. Quando você começa a se acostumar com a sua dor, você tem medo de sair dela e não conseguir viver. Por isso, pessoas estão ligadas a vínculos tão tóxicos, em relacionamentos tão destrutivos, porque acreditam mesmo que precisam se submeter a qualquer tipo de maltrato, porque é tudo que merecem
e não conseguem conceber a ideia de mudar para uma vida melhor, uma vida livre de todas as mazelas que essas toxinas já criaram para a sua vida. Então, você precisa mudar e precisa encarar a mudança como um fato bom, porque de fato você vai viver dias melhores. Se você se comprometer consigo em sair da negação, em admitir os fatos como são, você vai trilhar um caminho ainda melhor. Hebreus 12, verso 1 e 3 diz assim: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Nós precisamos não só liberar a nossa vida dos pecados que carregamos, mas também das coisas que se enrolam, se enrascam em nossas vidas e nos atrapalham. Nem tudo o que atrapalha a sua vida é pecado, mas mesmo sendo lícito, por não ser para você, você precisa evitar, você precisa se desvencilhar dessas situações e identificá-las hoje. Sair da negação sobre esses pontos é um caminho libertador para você. Qual o erro que até hoje você não se perdoa por ele? Tente anotar esta pergunta também e tente a responder. Identificar isso, identificar a verdade sobre esse fato e saber se verdadeiramente você tem culpa nisso vai te ajudar a tomar a decisão certa, seja de pedir perdão ou de perdoar aqueles que te enganaram, te mentiram para si e também criaram prejuízos às suas memórias. Ter medo de mudar é humano, mas é possível superar este medo. E eu creio mesmo que hoje você está a começar uma nova estação na sua vida. Por isso, você precisa entender o que realmente precisa de mudança na sua vida. E entender também como será a sua nova vida se você decidir encará-la, sabe? Pensar com esperança e expectativa no novo, no renovo que vem com as decisões que você está a tomar hoje. Pense numa coisa, é insano pensar que vamos fazer a mesma coisa sempre e vamos ter resultados diferentes. Isso é completamente errado. Se nós queremos resultados novos, precisamos de novas decisões. Precisamos mudar o ciclo da nossa vida. Precisamos encarar um caminho novo. E se você está disposto a tomar uma decisão de mudança, eu quero te dizer com segurança que a sua vida vai mudar. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é o maior interessado em você ter uma vida plena e abundante. E se você se comprometer com a sua história, ele ainda mais está comprometido para te ajudar naquilo que você não consegue resolver sozinho. Por isso, buscar a sua melhor versão, de fato, é um caminho novo e que você vai trilhar e que você vai precisar de coragem. Mas uma coisa que você tem que saber desde já é que você não está só neste caminho e que Jesus está com você. E se você não tem certeza disso, eu quero te dizer, isso também só depende de você, porque Jesus já deu os passos que tinha que dar em sua direção. Para você fica só a oportunidade de dizer: Jesus, eu quero, Jesus, uma vida nova. Eu quero, Jesus, tê-lo como meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero, Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem para mim. E eu quero te dizer que apenas uma oração e uma decisão sua já muda não só o seu destino neste mundo, como muda também o seu destino na eternidade. Partilhar as suas feridas
Será um processo que você vai cada vez ganhar mais tranquilidade em fazer e encontrar a pessoa certa, que é Jesus, e as pessoas certas, que é aquelas que caminham com Jesus, para que possam te ajudar no processo, é sim o início de uma grande e poderosa jornada de mudança na sua vida. E na Igreja Renovo você pode contar conosco, não só através dos aconselhamentos pastorais, como também grupos de apoio, onde você pode contar aquilo que está te incomodando e você não será julgado, porque temos um valor aqui. Nós não estamos aqui para apontar os erros do seu passado, nós estamos aqui para te ensinar o caminho do seu futuro, nós estamos aqui para dizer quem você é em Cristo, e em Cristo você é uma pessoa nova, e as coisas velhas ficam para trás, e eis que tudo se faz novo. Então temos um ambiente seguro, fiável, para que você desenvolva ali a sua história e seja ajudado no seu processo de recuperação. Se você está anotando as perguntas, eu deixo mais uma, e essa é fundamental para que você responda e siga neste vídeo. Você se compromete em sair da negação? E só há duas opções, sim ou não. Você se compromete hoje em sair da negação? Vamos avançar, vamos a isso, porque o melhor está por vir. E resumindo, sair da negação é admitir que tem um problema, é assumir a responsabilidade pelo problema e reconhecer que sozinho fica difícil e aceitar a ajuda de Jesus para seguir em frente. Eu quero te contar um trecho de um conto de fadas da Disney, porque ao longo desses 8 encontros eu vou sempre contar um trecho de uma história Disney para te mostrar que a vida não é perfeita nem nos contos da Disney. Você lembra da história da Bela Adormecida? Sim, da princesa Aurora? A história faz nos parecer que tudo acabou bem, porque a mais-valia do processo foi que uma princesa amaldiçoada que ia dormir para a eternidade foi acordada pelo beijo de um príncipe apaixonado, voltou deste sono profundo e foi feliz para sempre. Mas se hoje eu estivesse com a princesa Aurora, eu gostaria de fazer uma pergunta para ela. E a pergunta seria: fale-me sobre permissão quando se está inconsciente. Isso, exatamente isso. Ela não deu consentimento para ser beijada. Ela dormia, não tinha consciência para isso. Podemos dizer que mesmo a Disney querendo contar um conto perfeito, mostrou-nos que a vida é feita de coisas que também não são perfeitas. E ali houve um abuso, uma relação sem consentimento, um beijo roubado de uma princesa que dormia. Quantas coisas na sua vida já foram feitas sem o seu consentimento? Quantas vezes você foi violado nos seus direitos, mas te deram alguma coisa boa em troca? Lembra desse caso da Aurora? Ela foi beijada sem consentimento, mas ganhou o acordar do sono profundo. Eu não sei o que te deram como uma mais-valia por ter sido abusado, seja físico, moral, sexual, nos seus direitos, na sua liberdade. Eu quero te dizer que nenhum bem compensa aquilo que precisa de arrependimento e reparação. E hoje, sair da negação deste fato e olhar com sinceridade e dizer: isso não correu bem, não foi assim que eu esperava ser tratado. Isso me causou ferida, isso me causa dor até hoje. E tratar este fato não como um caso da Disney, uma história onde tudo sempre vai terminar bem, como se você pudesse escolher hoje: olha, se eu deixar o tempo passar, as coisas se organizam e tudo fica bem. Eu quero te dizer que isso não é verdade. As coisas só vão terminar bem se hoje você se posicionar adequadamente nas decisões que precisa tomar
em relação a esses fatos. Então eu quero deixar com você 4 princípios que, se você usar esses princípios hoje para alinhar os seus relacionamentos, saindo da negação, alinhando esses relacionamentos, um novo caminho se abre na sua vida. Então, saia da negação e alinhe os seus relacionamentos. Primeiro, admita que você tem um problema e não vai seguir adiante sem resolver este problema. Ou seja, você decide não ocultar mais, mas decide trazer este problema para que seja solucionado, para que seja dado devido tratamento a este ponto da história da sua vida. Segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2, verso 19, diz assim: prometo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O que esse texto quer dizer? Que quando nós permitimos que algo nos domine, isso se torna dono da nossa própria história. Mesmo que tenha um caminho novo e melhor disponível, não somos capazes de entrar nele se permitirmos que isso nos domine. E é assim que você fica quando você permite que o seu passado continue governando o seu presente e influenciando o seu futuro. Quando você permite que uma história mal resolvida fique lá, mas ela não está lá morta, ela está viva, porque ela te tortura. E como que isso é compreensível? Quando você se pega fazendo perguntas como, ou respondendo questões como, por exemplo, olha, mas quando falam sobre isso nem me dói tanto. E eu quero te dizer, se te dói ainda um pouco, é porque dói. E ali ainda há, sim, questões que precisam ser tratadas, que precisam ser organizadas, para que você se sinta livre. Uma liberdade que está acessível a todos que estão em Jesus, mas que não são desfrutados por todos, não porque Jesus não liberou o acesso, mas porque você ainda se aprisiona às suas memórias, às suas dores, às mentiras que ainda criam proteção e regem as suas decisões no presente. Você é mais do que isso. Por isso, admita que você tem pontos da sua vida e liste esses pontos para que você comece uma nova vida. Segundo, gaste energia com o que lhe ajuda. Gaste energia com o que vale a pena. Caminhe na direção daquilo que é proveitoso para a sua vida. O Salmo de número 146, o verso 7 e 8 diz assim: Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Deus, ele está comprometido com aquilo que vale a pena. Jesus nos mostrou isso. Jesus não teve um tempo em que ele não estivesse completamente comprometido com o bem das pessoas que ele encontrava pelo caminho. Ele estava indo curar uma pessoa, mas se alguém pelo caminho também fosse cego, ele o curava. Ele ia à casa de uma pessoa participar de uma refeição, mas se a sogra dessa pessoa estivesse doente, ele curava. Ou seja, Jesus vivia por um propósito maior e ele fazia cada momento da sua vida valer a pena. A questão é que nós gastamos muita energia física, psíquica, emocional e recursos com coisas que são completamente inúteis. E por muitas vezes o fazemos para proteger a verdadeira história que queremos esconder. Então eu quero te convidar a dar também este passo, a assumir este princípio na sua vida, que você só vai viver por aquilo que vale a pena e só vai se relacionar e se mover em direções de coisas que te ajudam no teu processo de transformação de uma vida de dores, de memórias de abuso, de memórias tóxicas, de relacionamentos tóxicos, para uma realidade nova que você está construindo
com Jesus. Primeiro no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento consigo mesmo e também no seu relacionamento com o próximo, como uma consequência da sua nova e melhor versão. Uma das grandes prisões da alma, que causa inclusive cegueira espiritual, é a ansiedade. E o que é a ansiedade? A ansiedade é excesso do nosso futuro hoje no nosso presente. Basicamente, você está trazendo de forma macro coisas que você não deve viver hoje, que não são para agora. Hoje, ouvindo e vendo este vídeo e refletindo sobre a história, talvez você já fez uma lista de algumas coisas e você começa a pensar, mas e quando eu for falar com essa pessoa, e quando eu conversar sobre esse assunto, como que vai ser, o que as pessoas vão dizer, o que vai acontecer? Ou seja, você começa a trazer o volume das preocupações de amanhã para o dia de hoje. E aí sabe o que você faz? Você desiste desse caminho, porque você acha que é demasiado para você e você não vai dar conta de chegar lá. Eu quero te dizer que a Bíblia nos diz que nós devemos viver o mal de cada dia, porque para cada dia basta o seu próprio mal. Então hoje você está assistindo o vídeo e hoje você está fazendo um inventário, um pequeno inventário da sua vida e tentando identificar de fato as coisas que precisam mudar na sua vida. Isso é toda a sua tarefa de hoje. Para amanhã, novos capítulos vão surgir. À medida que você for revisando isso e pedindo a Jesus ajuda, sabedoria, Ele vai te instruir no Espírito para que você se conecte às coisas que são úteis para que você cumpra a missão de resolver esses problemas. Então, não viva ansioso. Não permita que a ansiedade tire você do caminho de recuperação, de transformação que Deus começou a abrir na sua vida neste dia de hoje. Terceiro, enfrente a dor de frente. É exatamente a posição que você deve assumir. Você não precisa se esconder, você não precisa ter medo, você não precisa pedir que alguém faça por você. Você vai se posicionar frente a frente com o seu problema. E neste posicionamento você vai descobrir quanto Deus está com você e como você pode fazer coisas que antes você duvidava que conseguiria. O Salmo de número 107, verso 13 e 14 diz assim: na sua aflição clama ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Quando nós clamamos a Jesus, Ele não só ouve as nossas orações, como Ele também nos socorre nas nossas realidades. Nós temos Jesus. É uma verdade que devemos assumir. Não estamos só, não estamos sozinhos neste caminho. Ele está conosco e Ele está comprometido a tirar as correntes que nos prendem, a nos dar vigor e força para lutar os embates que ainda estão por vir e a sair com a nossa vitória diante dessas realidades, liberando-nos para uma vida nova, liberando perdão às pessoas, ajudando as pessoas que nem conseguem sair da negação a ver que você tomou um caminho mais excelente quando você decide perdoar até quem não te pediu perdão, porque você decidiu ser protagonista e não quer mais viver à sombra dessas dores do passado. Você assumiu uma posição de ver a vida de frente. E quando você vê essa vida de frente, esses problemas de frente, mesmo que eles pareçam gigantes, você descobre que você em Deus pode, como Davi, derrubar gigantes. Então vá de frente com os seus problemas e vá em nome do Senhor para que você possa derrubar os gigantes que até hoje impuseram medo a você, mas que a partir de agora eles não são mais capazes de te afrontar com medo, porque você descobriu quem você é em Cristo e descobriu que você não é uma vítima que vai ser destruída. Você pode ter sido vítima, mas você vai se posicionar como protagonista e não pelo vitimismo. E é com o protagonismo em Deus,
na direção do que Jesus tem dito a você, que você vai ter uma grande história e os seus melhores dias vão se configurar diante de você. E quarto e último princípio, traga à luz o que está oculto. O Evangelho de João, capítulo de número 1, versos 5 a 7, diz assim: Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A luz, onde ela chega, ela estabelece um novo. Pode ser uma caverna escura e muito amedrontadora. Quando jogamos luz naquele território, é fácil encarar aquele lugar e é fácil se mover e encontrar soluções nesse lugar. Por isso que, diante dos fatos que você tentou esconder até hoje, hoje você assume um novo princípio: lançar luz sobre a sua história, sobre os erros, os seus e os dos outros para com você, para que você possa encontrar as soluções e um caminho te libertar dessa realidade, para que você possa viver o novo e melhor que Deus tem para você. E eu quero encerrar essa mensagem com um texto que está escrito no profeta Jeremias, capítulo 30, verso 17. Deus disse assim ao povo, através do profeta Jeremias: farei cicatrizar seus ferimentos e curarei suas feridas. O que ele disse naquele tempo para aquele povo é uma verdade sobre mim e sobre você também. É plano de Deus tratar as nossas feridas e nos dar um novo começo. Porque Deus é especialista em transformar dor em ministério. E quantas vezes nós já vimos ao longo da história pessoas que antes tinham uma cena de dor, mas uma vez curados disso ganharam autoridade para ministrar e ajudar outras pessoas a se verem livres desses problemas iguais ou semelhantes que passavam nas suas vidas. Eu quero te dizer que quando Deus entra na história de uma pessoa, tudo muda. Tudo muda. E muda também a forma com que essa pessoa se relaciona com o seu próximo e com o seu mundo. E o mundo ao seu redor muda, porque essa pessoa decidiu mudar. Realidades à sua beira também passam por grandes transformações. E hoje você não está só começando uma vida nova para si, mas está estabelecendo um novo começo. Há milhares de pessoas que ainda se encontrarão à sua beira, à beira da sua história, do seu testemunho, e vão viver muito melhor, porque vão encontrar o caminho que você começou hoje. Que Deus te abençoe. Conte conosco, conte com a Igreja Renovo. Respire. Eu quero te dizer, hoje você encontrou um lugar para pertencer. Hoje você encontrou um lugar para respirar. É possível respirar. Seja bem-vindo a casa. Bem-vindo ao nosso jeito família de ser igreja. E que Deus te abençoe.